Boa noite, está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. Justiça determina que a Assembleia dê posse imediata a Amazonino Mendes no governo do Amazonas. O advogado de Amazonino Mendes, Yuri Dantas, ingressou com o mandado de segurança por volta de 10 da manhã desta terça-feira. O processo foi distribuído por volta de 12h e 30 minutos. O sorteado foi o desembargador Sabino Marques, mas o desembargador despachou por prevenção, ou seja, que o processo fosse encaminhado para o desembargador Djalma Martins, que já analisava um processo semelhante ingressado por um vereador do interior do Amazonas, Mauro Thiago Contente. Entre outras razões que nós elencamos no mandato de segurança, estão aquelas que dizem que a Assembleia Legislativa se acha obrigada a dar posse aos titulares do Poder Executivo no primeiro momento em que isso é possível. Um dia a mais e haverá a violação ao direito líquido e certo, porque esse dia jamais poderá ser devolvido a quem recebeu nas urnas democraticamente o direito de exercer o mandato eletivo. O mandado de segurança com pedido de liminar visa dar posse imediata ao governador eleito Amazonino Mendes, que foi diplomado, mas ainda dependia de uma data na Assembleia Legislativa para o rito da posse. Segundo o advogado, uma manobra para atrasar um direito legítimo de amazonino. Com a decisão favorável a Amazonino Mendes, o governador eleito e diplomado não depende mais de um rito na Assembleia Legislativa para tomar posse. Pode governar o Amazonas a partir de agora. No despacho do desembargador, ficou expressamente determinado que a posse seja feita num prazo de até 6 horas, a contar das 8 horas da manhã desta quarta-feira. Amazonino Mendes já pode governar efetivamente o Amazonas a partir de agora. Tribunal de Contas do Estado descarta sabotagem e atribui incompetência e falta de zelo como explicação para o sumiço de 16 mil processos digitais. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Ari Jorge Moutinho, descartou a possibilidade de sabotagem no sumiço de 16.582 processos eletrônicos do banco de dados do TCE. Segundo o presidente do órgão, o que houve foi uma falha humana provocada pela incompetência, imprudência e falta de zelo de ao menos 2 servidores do tribunal, que, segundo ele, já foram afastados. Excesso de confiança por parte de 2 servidores, excesso, acima de tudo, diria eu, excesso não, mas diria até falta de responsabilidade em não ter o respeito e as garantias pelos sinais dos alarmes do nosso backup, que resolveram desligar o alarme que dizia que o backup estava precisando de uma atenção especial, e ocorreu uma mistura, ocorreu um verdadeiro enlace de informações que fez com que o tribunal ficasse praticamente 20 dias tateando no escuro. Ari Moutinho mencionou que o sumiço de milhares de processos digitais resultou em um prejuízo para o Tribunal de Contas de mais de R$30 mil. O valor deve ser ressarcido pelos 2 funcionários envolvidos no caso. Serão encaminhados à corregedoria, serão, acima de tudo, obrigados a ressarcir os custos do tribunal, porque nós não toleraremos imprudência e, acima de tudo, excesso de confiança que causou uma grande preocupação na população do estado do Amazonas. O inquérito administrativo foi instaurado e os 2 servidores podem até serem excluídos do serviço. Questionado sobre a falta de backup do sistema e o porquê do TCE não ter afastado a Diretoria de Controle Externo de Auditoria da Tecnologia da Informação do órgão, devido à falha grave provocada, o presidente do Tribunal de Contas respondeu. A diretoria da DIAT é uma diretoria de controle externo. Ela trabalha basicamente com o quê? Portais do governo, portais das prefeituras. Estou dando aqui um exemplo. Esse senhor, o diretor, não tem nada a ver com isso aí. Eu não posso penalizar uma pessoa que nem do setor é. Então, isso aí é incabível. Foi sabotagem? Não. O que aconteceu foi incompetência, senhores. Incompetência. Segundo Márcio Lira, diretor-presidente da empresa de processamento de dados do governo do Amazonas, Prodan, quase 70% dos dados perdidos já foram recuperados. O restante deve ser resgatado até a próxima semana. A Diretoria de Tecnologia da Informação do TCE, juntamente com a Prodan e com o suporte dessas 3 empresas que o presidente citou, todo esse trabalho em conjunto, nós almejamos até o final da semana que vem ter concluído a recuperação de 100% dos dados dos processos eletrônicos. Ou seja, na prática, nenhum processo será perdido.
O desaparecimento dos processos digitais do TCE ocorreu no dia 25 de agosto deste ano, 2 dias antes da realização da eleição suplementar para o governo do estado. Devido ao blackout eletrônico, o Tribunal de Contas permaneceu às cegas por 20 dias, com os serviços de consultas de processos eletrônicos indisponíveis. Homem que atirou em desafeto e matou inocente é preso pela Delegacia de Homicídios. Iago Moraes Matos, de 19 anos, se desentendeu com um morador do bairro Cidade de Deus, zona norte da cidade, identificado como Esivaldo Marques, que não concordava com a venda de drogas na região. Por conta disso, ele teria convidado Otávio de Jesus Negrão, de 20 anos, para armar uma emboscada e matar o desafeto. O problema é que os tiros atingiram em cheio a estudante universitária Rayane Caroline Pinto Pereira, que retornava para a casa dela depois de participar de um evento em uma igreja. O caso ocorreu na noite do dia 24 de junho deste ano, na rua Inhambu. O delegado adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Torquato Moser, dá detalhes de como os acusados foram localizados. Com a 13ª SICOM realizando ali o seu patrulhamento ostensivo, conseguiu localizar um dos autores, que no caso era Iago, que estava de posse de uma moto roubada e com adulteração na mesma. Então o mesmo foi conduzido à delegacia, foi feito o procedimento e como a DHS trabalhava em conjunto com o 13º DIP, nesse caso, na tentativa da solução desse caso, a autoridade policial, quando da chegada do mesmo, reconheceu e também entrou em contato conosco. Assim, foi apresentado o mandado e foi cumprido o mandado e foi feito a oitiva. Dessa oitiva, continuamos os trabalhos investigativos e chegamos na tarde de ontem na prisão do segundo participante do crime, que no caso seria o cidadão de alcunha Negão. De acordo com o delegado Torquato Moser, no dia do crime, Iago fez muitos disparos, mas somente um acertou o alvo, que seria Esivaldo Marques, mas a estudante recebeu vários tiros. O autor saiu da sua residência, que era próxima, e foi lá efetuar os disparos. Em razão da distância, ele efetuou vários disparos, sendo que uma parte desses disparos acabou acertando Rayane, a mesma veio a falecer, e Esivaldo, que era a pessoa a quem Iago queria matar, na verdade, acabou levando somente um tiro na perna. Os mandados de prisão preventiva contra a dupla foram expedidos no dia 25 de julho pela juíza Mirza Thelma de Oliveira Cunha, da primeira vara do Tribunal do Júri. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública, foi verificado que Iago tem passagem pela polícia por receptação com falsificação de documento público, além de ameaça e violência doméstica. Já Otávio tem passagem pela polícia por furto e vias de fato. Os infratores foram indiciados por homicídio. Ao término dos procedimentos, Iago vai para o Centro de Detenção Provisória Masculino. Já Otávio permanece sob custódia na unidade policial. 3 índios foram executados a tiros no final da tarde de segunda-feira na comunidade indígena Vila da Betânia, no município de Santo Antônio do Içá. Uma 4ª vítima está gravemente ferida no hospital da cidade. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida. O cacique da aldeia acionou a polícia militar e informou que 2 homens, supostos traficantes peruanos, são suspeitos de cometer o triplo homicídio. Os homens foram vistos pedindo carona aos índios em uma canoa e que eles entraram na embarcação. As informações foram confirmadas pelo Comando de Policiamento do Interior. A ocorrência foi registrada no 53º Distrito Integrado de Polícia e a prisão preventiva dos peruanos já foi solicitada. Livro aponta que problema de segurança pública no Amazonas é mais social do que falta de polícia na rua. O livro foi resultado de uma pesquisa encomendada pelo secretário de Segurança da época, Sérgio Fontes, que queria uma análise mais detalhada da segurança pública no estado, como explica um dos escritores, o professor Antônio Gelson. Primeiro, a gente vai discutir a questão do ingresso de cocaína. E por que esse ingresso de cocaína? Porque nós estamos dentro de um estado, ou seja, o Amazonas ele é um estado fronteiriço com os principais países produtores de cocaína. A gente sabe que grande parte dos homicídios que acontecem na cidade de Manaus, eles têm uma relação muito direta e muito intensa com a questão do tráfico de drogas. Ele explica também que o problema da segurança pública no Amazonas vai além dos crimes nas ruas e das prisões. É um problema social que já era apontado há décadas. Então a gente tem ali um problema onde
mais ou menos um quarto da população, 25,8% mais ou menos, o censo de 2010 mostrava que os jovens até 25 anos de idade não tinham concluído o ensino fundamental. E outros 24% até 25 anos de idade não tinham concluído o ensino médio. Então, isso soa como um problema muito grave já em 2010, né? Porque é sempre bom a gente olhar de forma a interpretar a população do passado para ver qual é o efeito disso no futuro, que é o que a gente faz em termos demográficos. Como solução, a pesquisa aponta políticas públicas e, principalmente, ações nas fronteiras que cercam o Estado. O lançamento do livro contou com a presença de autoridades policiais e membros da UEA, que também participaram dos trabalhos. Reintegração de posse retira cerca de 250 casebres de terreno invadido na zona leste de Manaus. A retirada dos barracos dos invasores começou às 6 horas da manhã, na terceira etapa do bairro João Paulo, zona leste de Manaus. A reintegração de posse atende determinação da Justiça e foi acompanhada por 2 oficiais, além de representantes dos donos do terreno. A ação contou com serviço conjunto da Polícia Militar, que atuou com mais de 110 agentes, Corpo de Bombeiros, Manaus Trans e SAMU. O comandante da operação, Coronel Roberto Araújo, da Polícia de Choque, afirma que o trabalho foi tranquilo e que os invasores não estavam mais no local quando a reintegração começou. Felizmente, quando nós chegamos ao local, não haviam moradores, nem invasores aqui no local. Então a área estava praticamente limpa. Nós tivemos uma pequena ocorrência ali, onde 2 indivíduos foram detidos, mas de pequena monta, podemos dizer assim, essa ocorrência. A área foi ocupada recentemente, mas a degradação ambiental foi grande. Várias árvores de grande, médio e pequeno porte foram cortadas. No terreno de cerca de 70 mil metros quadrados, que pertence a uma imobiliária, restos de material utilizado para a construção de casebres estavam espalhados por toda parte. Você pode observar pela característica das construções, que é uma invasão recente aqui. A área havia sido invadida há cerca de 20 dias e não tinha nome definido. O estado de saúde do agente de trânsito Everaldo Praia Caldas, de 51 anos, atropelado por um carro de luxo na zona oeste da cidade no dia 17 de setembro, é considerado grave. Ele segue internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Pronto Socorro 28 de agosto. O veículo era dirigido por um adolescente quando guiava pela Ponta Negra. Segundo o boletim médico divulgado nesta terça-feira, a vítima teve graves lesões traumáticas em membro inferior esquerdo. Ele está entubado em ventilação mecânica, passa por sessões de hemodiálise, além de usar medicações para estabilização da pressão arterial e ter acompanhamento diário dos serviços de cirurgia vascular, ortopedia e nefrologia do hospital. Segundo o relato de testemunhas, o carro teria invadido a contramão em alta velocidade e atingido o agente. O adolescente que dirigiu o veículo prestou depoimento dias após o acidente e foi liberado. Bandidos escolhem vítima no OLX e roubam máquina avaliada em R$25 mil. Momentos de desespero. O lugar ficou revirado. A televisão chegou a ser arrancada da parede, mas não foi levada. Os cômodos todos remexidos. Apesar da bagunça, os bandidos já sabiam bem o que iam fazer no lugar. Tudo por conta de um anúncio feito num aplicativo de compra e venda. O alvo era uma máquina usada para fazer salgados, avaliada em R$25 mil. O caso é semelhante a muitos outros. O seu Raimundo Nonato anunciou equipamento no OLX e 2 pessoas chegaram na casa dele, aqui de número 11, na rua Cristóvão Colombo. Era um casal que estava interessado nesse tal equipamento. Quando ele abriu a porta e começou a mostrar esses equipamentos nos fundos da casa, mais 2 pessoas chegaram e eram os assaltantes que se reuniram aqui. Segundo a esposa do empresário, a dona de casa Adelaide Paixão, o marido foi amordaçado e agredido. Levaram a máquina no carro dele. Dinheiro e outros objetos de valor também foram roubados. Assim que eu soube, eu fiquei um pouco assustada, mas de saber que a vida dele foi preservada, isso já me trouxe bastante tranquilidade. Segundo a dona de casa, o marido iniciou em sociedade com um amigo uma empresa para fazer salgados. Como o negócio não foi para frente, eles resolveram se desfazer dos equipamentos para recuperar parte do dinheiro investido. A partir de agora, cuidado redobrado para que situações semelhantes não voltem a acontecer.
E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta terça-feira, acesse o nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.